agradável e gloriosa é a presença do nosso Deus. E é um privilégio adorar o Senhor. E juntos, mais uma vez, estamos reunidos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo João, no capítulo 4. Como esse texto é um texto para mais de uma vez, e nós apenas usaremos hoje, porque domingo que vem é Santa Ceia do Senhor. Então nós vamos para um texto propício para a Santa Ceia. Mas agora nós vamos estudar então mais rapidamente esse capítulo. E para não ficar cansativo, eu vou estar lendo e fazendo uma breve e sucinta exposição. E aos poucos nós vamos concluir este capítulo. Então, palavra de Deus. Do Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos e depois eu vou expondo este texto. Vamos ler juntos o versículo 10. Replicou-lhe Jesus. Juntos, vamos lá? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, aplica a sua palavra em nosso coração. Nos ajude a compreender um pouco mais das Escrituras, que possamos aprofundar. Ó Deus, somos mesmo limitados, mas queremos aprender mais. E não só aprendermos, mas que a Tua palavra toque o nosso coração e faça mudança profunda na nossa vida. Em Cristo Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido, a Samaritana invisível, anônima, não sabemos o nome dela. E esse texto vem depois de um encontro que nós podemos dizer que é um contraste, que se correlaciona, que é no capítulo 3, com Nicodemos. A diferença do capítulo 3 com o capítulo 4 é que o Nicodemos era um doutor da lei. E ele veio de noite para perguntar algumas coisas a Jesus. Agora, nós temos uma samaritana ao meio-dia. Tudo que está nas Escrituras é por vontade boa, agradável e perfeita do nosso Deus para o nosso ensino. Então nós temos essas particularidades importantes. Agora, para você ter uma compreensão do que significa esta passagem, João vai nos apresentar que Jesus é Deus. Quer ver? Dá uma olhada no capítulo 1, versículo 17, porque vai fazer parte da compreensão do que nós temos a ler. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é o Deus unigênito. A lei apontava para Jesus, mas a graça e a verdade é Jesus. Jesus é a graça e verdade. Agora, só por uma compreensão daquilo que se pensa de forma filosófica, esse capítulo poderia ser também considerado um milagre. Porque milagre é o que acontece nessa terra e não é desta terra. Não é normal, é extraordinário.
E milagre não é o fator do resultado do milagre, mas a hora do milagre. Porque o milagre é programado por aquele que só ele faz milagre. E ele decide fazer. Para você ter uma compreensão do contexto, e nós poderíamos falar muito tempo aqui sobre os samaritanos, que é uma religião que ainda existe nos nossos dias, hoje ela é bem menor, mas naquele tempo era bem significativa. O território de Israel, havia a parte sul e a parte norte, foi dividido os reinos. A parte sul permaneceu por mais tempo, a parte norte foi levada pelos assírios. E trouxeram pessoas de outras nacionalidades para esta região. Você vai entender um pouco mais lendo Neemias. Sambalate, Tobias, eram samaritanos. E eles eram uma mistura de povos. Quando os judeus do sul foram levados pela Babilônia e voltaram 70 anos depois, eles olhavam na genealogia, não podia ter mistura, porque tinha que ser um povo puro, uma raça pura, por causa do legado que recebera dos oráculos de Deus. Os samaritanos, pelo contrário, desde que houve a separação dos reinos, eles procuraram outro local para adorar. E, por fim, estabeleceram um templo em Gerazim. Enquanto o templo dos judeus era em Jerusalém. Eles tinham um outro nome para o Messias. E, segundo eles, o Messias desceria no Monte Gerazim, que é o que está em Deuteronômio, os 2 montes da bênção e da maldição. Porém, os samaritanos adoraram também bezerro de ouro, e o templo em Gerazim tinha imagens, que foi destruído nos 400 anos por um judeu. Então havia uma disputa, havia uma rixa muito grande. Nenhum mestre faria uma viagem desta passando por Samaria. Nós vamos ver que os samaritanos até perseguiram os discípulos de Jesus. E dizer que era samaritano era deboche. Na verdade, acusaram Jesus de ser samaritano. Era uma ofensa ser um samaritano. Mas o samaritano tinha a sua religião baseada só no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não aceitavam os demais livros que os judeus aceitaram como sagrados. Então eles se achavam mais certos do que os judeus, e os judeus tinham certeza que era mais certo do que o samaritano. As viagens do sul para o norte, normalmente eles atravessavam o Jordão, subiam a Pérea para entrar na Galileia. Era um risco passar em Samaria. E o texto nos diz no capítulo 1, quando Jesus veio saber que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirou-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mas como era necessário se não era o caminho? É verdade que era um caminho mais curto, mas era um caminho que deveria ser evitado, porque com certeza haveria hostilidade. Então, por que está escrito que era necessário? É porque Jesus decidiu que este era o caminho a fazer. Antes da samaritana pensar em buscar água, ele já tinha decidido buscá-la. Não foi assim que ele fez com você? Não foi assim que ele fez conosco? Sempre é assim. É Jesus que vai ao nosso encontro. E veja que chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, alguns acham que é Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, perto do monte Gerazim. Estava ali a fonte de Jacó, um poço profundo. Cansado da viagem, Jesus é Deus e é homem. Assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Jesus chegou no poço, meio-dia.
O que é meio-dia? Por que a hora sexta? Porque normalmente o sol muito quente é um horário que poucas pessoas ou quase ninguém iria buscar água nesse momento. As pessoas buscavam água de manhã e à tardinha, e normalmente esse era um papel feminino. As mulheres iam juntas buscar água, preparando para o dia, ou de manhã ou de tarde. Jesus chegou ali na hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Ele estava cansado e com sede. A samaritana era a última pessoa que você poderia pensar que Jesus iria conversar. Até porque não era só a questão da cultura judaica samaritana. É que um homem não conversa com uma mulher sozinho. Não era praxe, não era comum. E muito menos, e ela mesma vai dizer isto, ela diz que enquanto os discípulos estavam na cidade para comprar alimento, então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A tradução aqui é que os judeus não comem junto com os samaritanos. Não faz uma refeição, nem toma uma água junto. Jesus quebra um princípio ou uma estrutura da época que era de discriminação racial. Ele faz uma mudança fantástica, dando à mulher a oportunidade da conversa e de lhe servir um pouco de água. Ele faz totalmente diferente de qualquer outro faria. Até aqui já nos deixa surpreso, mas muito mais surpreso quando nós continuamos a ler o texto. Então, o versículo que nós lemos: se conheceras o dom de Deus, e quem que está lhe pedindo, dá-me de beber, tu pedirias, e ele lhe daria água viva. Esse texto fala muito da samaritana, fala bastante dos samaritanos, pode falar da Galileia, mas o que mais nos impressiona é o que ele fala de Jesus, ou o que Jesus fala de si mesmo. Jesus está mostrando a sua identidade, quem ele é. Observe o texto. O texto, Jesus nos diz que se conhecermos o dom, a graça, o presente de Deus, no versículo 17 do capítulo 1 que nós lemos, não só a mulher samaritana, mas todos nós e todos os humanos que têm sede de vida, que têm sede de vida eterna, deve pedir a Jesus. E é Jesus que dá água viva. É só Ele que tem água viva. Ninguém mais tem água viva. E é Ele que dá água viva para quem Ele quer dar. A água é dele. Jesus usa aqui a compreensão e os valores históricos do poço. Mas o que Jesus está dizendo é muito mais do que isso. Ele está dizendo que Ele é a melhor água que alguém pode beber para a vida. É Ele que ministra esta vida, é Ele que se coloca no caminho desse encontro para que aquela alma não permaneça seca. É Ele que pode dar esta liberdade e saciar a fome. É Ele que tem a natureza divina aliada à sua perfeita humanidade, num propósito de Deus, na unção do Espírito Santo, na obra redentora, de qual só Ele pode saciar a sede humana. É só Ele que pode abençoar, é só Ele que pode interceder, é só Ele que pode dar, é só Ele que pode entregar. E então não tem nada que nós possamos olhar esse texto pensando de nós mesmos, porque Ele é a fonte, e Ele é a única fonte, não tem outra fonte. Então, o que nós estamos percebendo é que, olhando para Jesus, é que este rio e que esta fonte de água viva, versículo 11, respondeu ela: Senhor, tu não tens
tirar, e o poço é fundo. Onde tens água viva? Onde está essa água viva? Ele é a fonte. É Ele que dá água viva. E é só Ele que pode, porque Ele tem uma única fonte, Ele é o dono da fonte, tem a totalidade, a suficiência da fonte, da qual não se esvazia, mas é plenitude todo o tempo todo, todos os dias e o dia todo. Então todos que chegam a Ele podem receber o que foi prometido por Jeremias. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 2. Vamos dar uma olhada no capítulo 2, versículo 13. A promessa do Senhor é que só Ele, o Deus eterno, que é fiel para cumprir, ao prometer nos dá a graça de sermos saciados, porque 2 males cometeu o meu povo e a mim me deixaram, o manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ele tem água viva, ele tem vida para dar, mas o homem gosta de cavar o seu próprio poço. E às vezes toma água estragada. E tem problema, não porque não tem mais sede, é porque a água estragou. A vida sem Jesus é como uma água podre. E todas as vezes que o homem peca contra Deus, ele sente que há alguma coisa que não está bem. E só Jesus é a fonte. Só Jesus é a resposta. Na verdade, esta pergunta da samaritana aqui já é uma resposta. Ela está com sede. Não da água do poço de Jacó, que era um orgulho nacional. Ela tem uma sede superior. Ela tem uma sede de água viva. E nós precisamos ter sede de água viva. E por mais que tomamos, porque ainda temos sede. Esta mulher reconheceu que havia uma possibilidade de uma indicação, de um ponto, de uma direção, de um endereço, da água da vida, aquela que você olhar o Gênesis, é um rio que sai do trono de Deus, do Éden, e rega o jardim. Nós estamos falando muito mais do que a água do poço de Jacó, perto do monte de Gerazim. Nós estamos falando da vida eterna que só Jesus tem e que só Jesus pode dar. Portanto, o mais importante que nós vemos nesse texto é Jesus se revelando a uma mulher. Ninguém ensinava a mulher na época. E ela faz outra pergunta. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Ela quer saber onde está a fonte e quem é Jesus. Percebe que agora nós não temos a mulher pegando água e nem oferecendo água para Jesus. Foi Jesus que pediu água para ela, mas agora ela quer saber que água que Jesus tem para dar e quem ele é. E é assim que nós temos que chegar diante do Senhor Jesus com o nosso coração quebrantado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas como que eu não vou ter mais sede? Eu já acabei de dizer que precisamos tomar água sempre. Como que Jesus vai dar uma água que vai botar uma fonte se nós não tivermos sede? O texto pode lhe parecer um pouco complexo. Não é que você não vai sentir sede, é que você não precisará mais passar sede. É porque agora você vai ter uma fonte dentro. E você vai beber todas as vezes que tiver sede. Não é que você não vai precisar mais de água viva, pelo contrário, é que a água viva agora é um poço ambulante.
É um santuário que o Deus faz no seu coração e que você tem sede, mas tem a fonte, mas tem sede. Então bebe, e deve beber, e deve saciar desta fonte. É maravilhoso isto. Você é portador da fonte. E todas as vezes que você consegue beber, você sente que a água da vida é fresca. A água da vida é saúde para os ossos. A água da vida cura as emoções. A água da vida que vem de Jesus nos dá alegria. Você está só, às vezes, no seu quarto, e o pai em secreto que te vê, e você lê um texto das Escrituras, e de repente você sente que foi saciado. Você bebeu da água onde se planta a árvore junto ao ribeiro, cujas folhas não caem. Você recebeu da água da vida que sai do trono de Deus e encheu o seu coração. E quando você tiver sede de novo, a fonte vai estar ali. Esta revelação é fantástica, considerando para essa mulher anônima e invisível. Aquele, porém, que beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não só tem uma fonte, mas é uma fonte que jorra para a eternidade. Jesus está fazendo um correlacionamento, uma analogia com aquela água que precisa tomar e voltar, e vai ficar com sede a vida toda, mas é só ali na história do Jacó. Agora não, o que Jesus tem, ele não só flui em mim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva, e você bebe, mas ainda esta fonte, ela é tão abundante, e ela flui tanto, que ela jorra para a vida eterna. Não termina nunca, é eterna. Nunca mais vai ter sede. Por que nunca mais vai ter sede? Porque todas as vezes que sentir um pouco de sede, tem uma fonte jorrando dentro do seu coração. Isto é impressionante, o que Jesus está falando para esta mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Esse deve ser o meu pedido. Esse deve ser o seu pedido. Essa deve ser a sua sede. Dá-me desta água. Na verdade, esta mulher compreendeu, ela entendeu, ela aceitou. Jesus fez uma obra no coração para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir buscá-la. Como que isso acontece, Jesus? Lá no capítulo 3, o Senhor Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele disse: como que alguém pode nascer de novo sendo velho? E Jesus disse que se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. Agora, esta mulher está pedindo água, e agora a pergunta é: Senhor, eu quero, cadê a água? Aí Jesus diz: a água está assim. Vai, chama teu marido e vem cá. O que tem a ver a água com o marido? É porque a água muda a vida. É que a água muda a história. É que Jesus muda a sua família. É que Jesus muda o seu pensamento. É que Jesus muda o seu coração. Esse é um novo nascimento. Vai chamar o teu marido para que a tua história seja mudada. Neste momento, ela disse, respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: disseste bem. Eu fico imaginando a ceia, parece que Jesus está sorrindo. Porque uma outra pessoa, um outro mestre, sabendo a história, como Jesus sabia, podia dizer: mentirosa. A sua história é podre. Teve 5. E o que tem agora é de outra. Mas ele não faz isto. Ele tem uma fonte que refresca a alma, de uma beleza de graça derramada. E diz a ela: é verdade. Disseste bem. Muito bem. É isto mesmo.
Replicou-lhe Jesus: disseste bem, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus, que apresentou a vida eterna, está dizendo para a mulher: a vida eterna exige que você pare de viver para si mesmo. A vida eterna trará a você uma fonte que você não pode mais continuar vivendo no pecado. Quem pecava, não peque mais. Lembra que o Senhor Jesus disse para aquela mulher adúltera que foi pego no flagrante adultério: vá-te e não peques mais. Jesus não está querendo trazer a história dela para constrangê-la, para ela ficar angustiada. Jesus está dizendo: mude de vida. É verdade, mas agora é a oportunidade para você viver a plenitude, a pleroma de Deus. Então, a mulher disse: vejo que tu és profeta. Parece um elogio. E ela continua: nossos pais adoraram nesse monte, o monte estava perto. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus confirma que o oráculo vem dos judeus. E os samaritanos não haviam entendido. Jesus faz essa correção. Vocês precisam saber sobre adoração. Então, se nosso primeiro ponto é Jesus anunciando a vida, o segundo é o arrependimento, o terceiro é a adoração. Jesus leva o ensino de que para saciar desta fonte, precisamos entender qual é a verdadeira adoração. Porque os judeus achavam que era no templo em Jerusalém, e ela achava que era em Gerazim. Jesus está dizendo: adoração não tem a ver com lugar. Não é questão de estrutura. Não é o tamanho do monte, e nem o prédio, e nem o cimento, nem a pedra, e nem o microfone. Adoração é muito mais profundo, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são que o Pai procura para os seus adoradores. O que é espírito e em verdade? Espírito aqui é minúsculo. Significa o seguinte: você não vai encontrar Deus em Jerusalém. Você não vai encontrar Deus em Gerazim. Não é questão de imagem, não é de parede. É que Deus é invisível. Deus não é visível ao olho nu. Então você adora a Deus em espírito. Não por causa de uma adoração construída. Porque o Deus que construiu todas as coisas não é visível. E em verdade. O que é verdade? No livro de João, verdade é Jesus. Nós lemos no capítulo 1, versículo 17. E ainda Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que Jesus está dizendo é que a verdade é Ele. E essa verdade é baseada no ensino dos judeus, ou seja, é bíblica. Você quer conhecer a verdade? Leia as Escrituras. A verdade não é um instrumento para machucar alguém. A verdade não é um instrumento para julgar os outros. A verdade não é uma ferramenta que eu uso para atacar alguém. A verdade em Jesus é no Espírito, em Deus, com temor, reverência e santo temor diante dele. O que Jesus está dizendo é que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, não é um encontro que nós temos no domingo, e esse encontro gostoso de ver os irmãos, de abraçar os irmãos, e de ver gente que há tempo nós não tínhamos o privilégio. É muito mais do que isso. Há uma fonte aqui dentro, há um templo do Espírito Santo que vai jorrar na segunda-feira, difícil de segunda, a difícil terça, a quarta, a expectativa da sexta, o domingo que vem, ela vai jorrar a vida eterna. Se ela jorra, como que as pessoas veem esse jorrar na fonte do seu coração? Que a boca fala, está cheio o coração.
Não adianta se reunir no domingo e nós temos esse momento gostoso se você não viver bem durante a semana na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, porque o culto continua. A adoração é o Deus que é espírito, que está em todos os lugares e que ele te vê mesmo que você não chegue. Mesmo naqueles momentos que você até gostaria que ele não lhe visse, mas ele vê, porque os olhos dele são como os olhos de fogo. Então nós somos chamados a uma verdadeira adoração. Então essa mulher aquebrantada, que agora recebe esta revelação dos verdadeiros adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade, Jesus diz: este que o Pai procura. É este que o Pai procura. A procura agora é que ele vai lhe buscar. Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é de qualquer jeito. É do jeito dele. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não está procurando admiradores. Deus não está procurando seguidores. Ele não precisa. Ele não está procurando gente que promova ele. Ele não precisa. Ele não está procurando alguém que defenda ele. Ele não precisa. É ele quem nos defende. Nós temos que entender que Deus é Deus. E como é Deus? Como eu posso compreender a Deus? Versículo 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Deus não é um espírito. Ele é o espírito. E todo e qualquer outro espírito que se houver, e como houver, e onde estiver, estará debaixo dele, porque ele é o Espírito, porque Deus é Espírito. Quando a Bíblia chama que Deus colocou as mãos, que Deus colocou os seus pés, é uma forma de colocação para a gente ter uma compreensão da ação. Mas Deus é Espírito, e Ele não está diluído no universo, e nem o universo está dentro dele, e nem Ele está sobre o universo, mas o universo orbita a palma de sua mão. Nada sai do seu controle. Aí você olha a sociedade e diz: mas eu acho que as coisas estão perdendo o controle. Não está. O mundo jaz no maligno, mas ele cuida da sua igreja, ele cuida do seu povo, ele cuida da sua casa, ele cuida da sua família, ele ajeita o seu estado, o seu coração, os seus familiares, as pessoas estão à sua volta. Então nós temos que adorá-lo, porque a Deus se adora, porque Deus é Espírito. Então, como nós vemos Deus na pessoa bendita de Jesus, e Jesus dá essa revelação a uma mulher. Ele não falou isso com Nicodemos. Ele não contou essas verdades a Nicodemos, mas contou esta grande verdade a esta mulher. A mulher diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. É interessante isto, porque os samaritanos não chamavam o Messias de Cristo e nem de Messias ou Cristo. A palavra deles era outra. E a palavra deles tinha a ver com alguém que ia se manifestar para restauração. Ou seja, ela está usando o termo judaico. Ela já tinha ouvido a palavra de Deus. Alguém já tinha evangelizado. Alguém já tinha falado para ela. Ela diz: eu sei. Quando ela diz o Cristo, Messias, que ela está falando agora no grego, no latim, e também falando nos dois dialetos, o Messias, que é do judeu, e o Cristo, que vem do latim. Ela está dizendo que ela ouviu o Evangelho, ou o Cristo do grego, ela ouviu o Evangelho. E versículo 28, Jesus faz o que ele não fez em todo o tempo da sua caminhada. Disse Jesus: eu sou, e falo contigo. Chegaram lá perguntar: o senhor é o Messias? Ele não respondeu. Para esta mulher que não queria saber se ele era ou não era, mas desejava conhecer, ele se revelou, e o que ele está dizendo é: eu sou. Ele é o eu sou. O que você precisar, ele é o grande eu sou. E na revelação que ele é o Messias, que ele disse para a mulher, nesse ponto chegaram os discípulos e se admiraram que estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Era muito estranho Jesus estar conversando com uma mulher, mas eles não quiseram perguntar.
quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade, a mulher não tomou água, e não sei se Jesus tomou, mas ela deixou o balde de água e saiu correndo para contar àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele a mulher que entendeu o plano da salvação, a mulher que se arrependeu numa mudança de vida, a mulher que entendeu a adoração. Ela evangeliza, ela conta para os outros. Você fala de Jesus para as pessoas? Você conta o que Jesus fez com você? Compartilhe Jesus. O que era mais importante para ela naquele dia, ao meio-dia, era buscar água. E alguns estudiosos acham que as mulheres daquela vila não gostavam dela. Por isso que ela ia meio-dia. Porque ninguém iria com ela nesse momento. Talvez ela fosse também rejeitada naquela própria sociedade, mas agora ela deixa o seu cântaro, ela deixa o seu balde de água, porque aquela água já não era mais importante. Ela tinha recebido uma água extraordinária na sua vida e ela precisava contar para os outros. Nós precisamos voltar ao novo nascimento, ao primeiro amor do novo nascimento, lembrar do novo nascimento e contar para as pessoas sobre Jesus. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Se a sede é saciada pela água, a fome é mitigada pela vontade de Deus. Todos estavam com fome. Por que Jesus disse que a fome dele era outra? Porque o desejo do Senhor Jesus e a fome de Jesus é a fome que nós temos que compreender, e nós temos que entender, e nós temos que desejá-la. A fome que não é conhecida pelos homens. E os discípulos diziam para os outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que lhe comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe qual é a fome de Jesus? Está escrito aqui. A fome de Jesus é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Você tem fome de Deus? Você sente fome de Deus? Porque nós vivemos dias que as pessoas não têm mais fome de Deus. Elas têm fome de outras coisas. Elas têm fome de algo que possa preencher o vazio da sua alma. Ela tem fome dos vícios. Ela tem fome daquilo que pode fazer com que ela sinta-se bem no seu desejo de consumo. E as pessoas têm fome e sede de tantas coisas. Esta mulher estava com sede de Deus, e Jesus está dizendo que ele tem fome de fazer a vontade de Deus. Nós devemos ter fome de fazer a vontade de Deus. E qual é a sua fome de fazer a vontade de Deus? Porque se você não tem fome de fazer a vontade de Deus, não é porque você está satisfeito, é porque você está comendo terra. Palavra de John Piper, ele disse: as pessoas não estão com fome de pão, não é porque comeram muitos pães, é porque comem com cascalho da terra. As pessoas estão muito ávidas a saciar-se de água rota e comer porcaria e achar que está tudo bem. E depois nós fazemos um culto, e nesse culto a gente resolve tudo, a gente adora, a gente canta, e parece que a gente tem que animar os irmãos, mas o que vai fazer um crente animado durante a semana é a verdade no Espírito da verdade em Cristo Jesus. Porque o grupo de louvor, que graças a Deus canta muito bem, não vai estar na tua casa no dia que você estiver lá sozinho com dificuldade, mas os anjos de Deus estarão lá para cantar glória ao Senhor. O pastor não vai estar lá para pregar, mas você dobra o joelho e fala com o Senhor, mesmo que sem precisar do pastor. Nós precisamos ter essa fome de Deus, a fome da palavra de Deus, porque nós temos um evangelho muito Nutella, onde as pessoas estão cada vez com menos sede, com menos profundidade, comendo menos da palavra de Deus e se alimentando de todos os outros movimentos, que alguns deles não são cristãos, mas isso parece que satisfaz o ego, satisfaz as emoções. As pessoas se arrepiam, mas não conhecem a verdade. Precisamos voltar a um primeiro amor de fome de Deus, de fome de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. De dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser uma bênção na vida do outro.
Não dizeis vós que há 4 meses para a ceifa? Disse Jesus. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O que Jesus quer dizer sobre a colheita? É porque estava esperando a colheita, provavelmente de trigo aqui. E provavelmente os samaritanos estão vindo. E normalmente os samaritanos vestem de branco, então alguém acha que essa é uma cena dos samaritanos em movimento. Mas é muito mais. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês acham que as coisas vão acontecer? Eu já preparei tudo para que elas acontecessem. Está tudo preparado. A ceifa está pronta, está branca. Jesus já preparou tudo. Nós que não enxergamos. Como missionário, em muitos lugares que eu cheguei, alguns lugares bem distantes. Nós chegamos em uma aldeia uma certa vez e tinha uma música que eles repetiam muito. Abdeu, Apenaí, Abdeu. Abdeu, Apenaí, Ravi. E a gente ficava ouvindo aquela música e eu perguntei para o tradutor: o que é isto? Por que cantam tanto essa música? Diz: nós estamos pedindo uma escada. Pedindo escada para quê? Isso é porque quando o mundo foi feito, o céu era bem junto. Mas olha, nós somos um povo mal educado. O senhor viu como que a lua ficou? Tanta gente colocar a mão nela, ficou aquelas manchas todinha lá. Ó. Aí o Criador levou o céu embora. Todas as vezes que alguém tenta subir, perde o fôlego. Então a gente pede agora uma escada. Porque se ele der uma escada, a gente vai subir. Se a escada existe e é uma cruz. Antes de eu chegar lá, Jesus já tinha chegado há muito tempo. É sempre Jesus que chega à nossa frente, é sempre Jesus que cuida da gente. E é assim na sua vida. Então você fica preocupado com o futuro, ele já desenhou o futuro. Salmo 139 diz que antes de você nascer, ele escreveu os seus dias. Ele pintou a sua história. Está tudo pronto. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram todos, tanto que semeia como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Jesus nos chama para ceifar. Ele já plantou. Você não vai salvar ninguém. Eu sei que alguns usam esse termo. Eu evangelizei e tantas almas foram salvas. Não, foi salva se Jesus salvar. Você só vai colher. Porque é Ele que planta. O semeador é Jesus. Quem opera é Jesus. Então, comece a colher. Compartilhe este evangelho para esperar no Senhor a ceifa. E como veio a ceifa? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. O que impacta as pessoas não é o que você fala, é o teu testemunho. O que impactou aquela comunidade de Sicar não foi a história da mulher, mas a vida dela mudada, o testemunho dela. Como é o seu testemunho como cristão? Como que o seu vizinho te vê? Como que os seus familiares te conhecem? Como que a sua esposa te vê? Como que o seu marido te avalia? Dê uma olhada no olhar dos outros. Não é o que você fala, é o que você faz. É o testemunho. Você quer evangelizar alguém? Testemunhe que você realmente bebe da fonte. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Por fim, creia na palavra. O mais importante é crer na palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos parar aqui. Versículo 42, creram na sua palavra. E concluindo, eles foram impactados pelo testemunho da mulher e creram na palavra de Jesus. Sabe como os seus vizinhos e os seus familiares vão crer na palavra de Jesus? Olhando o seu testemunho. Então não importa se você vem na igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos. A pergunta é: onde você bebe?
Qual água você bebe? Qual é a sua fome? Porque se você come misturado, come porcaria, vai passar mal o resto da vida. Se você toma água rota, bebe qualquer porcaria, não vai ter uma vida espiritual sadia. Como é o seu dia a dia em Cristo Jesus? Nós precisamos de um cristianismo que vai muito mais longe do que nós possamos falar alto ou então falar da nossa denominação. Cristianismo é vida abundante. E aí eu concluo. Tem muita gente com sede, meu irmão. E você tem uma fonte dentro de você. Não deixe ninguém passar sede. Que a sua palavra seja fonte de vida. E não passe sede. Tome ela todos os dias e toda hora na palavra. Tenha fome de Deus e busque o Senhor de todo o teu coração. Feche os teus olhos. Eu quero lhe convidar a voltar ao primeiro amor. Não importa se você e eu somos como uma samaritana, que o nome poucos conhecem, mas ela conheceu o nome bendito de Jesus. A história daquela mulher foi mudada e ela experimentou uma nova vida. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como que está a sua sede, a sua fome, a sua fonte e o seu relacionamento com Jesus? Isso vai refletir no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua convivência, no seu testemunho, na sua evangelização. Não deixe enganar o teu coração. Pai, olha para mim. Não adianta ser pastor, não adianta falar, se o meu coração não estiver bem com o Senhor. Se a minha família não estiver abençoada. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu preciso muito do Senhor. Todos nós precisamos e queremos voltar ao primeiro amor. Deus nos ajude a adorar a Deus em espírito e em verdade. Na verdade que liberta, que transforma e que traz vida. E que os nossos queridos irmãos que aqui vieram esta noite possam ir para casa saciados da fonte e mitigados da tua vontade para fazer a tua obra, levando pão para quem tem fome, água para quem tem sede, em Cristo Jesus. Amém. Fiquemos em pé. E seja uma semana abençoada, na certeza que o Senhor estará à nossa frente. E é Ele que nos guarda, nos leva nos teus braços e estende as mãos para nos abençoar. E que a graça de nosso Senhor Jesus, aleluia, Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. O Senhor abençoe, dê um abraço, tem um momentozinho aí de comunhão. Vai ser muito bom conversarmos um pouco.